tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências. Esse já é o 55º seminário, nós começamos em março do ano passado, sempre trazendo pesquisas e dados sobre políticas educacionais públicas para discutir com a rede de ensino e também com o público em geral. Para quem nunca ouviu falar e está assistindo pela primeira vez, o Escritório de Evidências é uma área recente na Secretaria de Educação do Estado, que tem como objetivo justamente disseminar, fomentar dentro da administração a gestão baseada em evidências. É a ideia de que você precisa de diagnósticos sólidos, né, gerados cientificamente para planejar políticas públicas e para avaliar seus resultados, corrigir as políticas num processo de contínua melhora. Para isso, a gente tem inicialmente discutido esses resultados de estudos por meio dos seminários, que são quinzenais, e também por meio dos boletins, que também são quinzenais. O nosso boletim chama Educação em Evidências. Então, eu vou pedir para a produção colocar na tela o nosso contato, o contato do Escritório de Evidências, para que as pessoas que estiverem assistindo aqui o seminário de hoje e quiserem fazer parte do nosso mailing para receber esse boletim, por favor, escrevam para evidências@educacal.sp.gov.br, que a gente inclui a pessoa no mailing e ela passa a receber os boletins que também fazem a divulgação dos seminários, né? Explicando um pouco como funciona hoje, são 2 palestrantes hoje, a gente está inaugurando um formato novo que a gente acha muito rico, que é o que a gente chama de dobradinha. Então, a gente vai ter o gestor público que está ao meu lado, que é o Vinícius Bueno, depois eu vou introduzi-lo, apresentá-lo melhor, falando um pouco do que a Secretaria de Educação tem feito em relação ao tema de recomposição da aprendizagem. E também teremos a Carol Campos, que é do Vozes da Educação, também vou apresentá-la, falando de um relatório internacional sobre o tema. Então, a ideia é você compor no debate informações nossas sobre o que a Secretaria tem feito e o debate acadêmico, científico sobre o tema. Então, para as pessoas participarem, os que são da rede podem assistir pelo aplicativo do Centro de Mídias. E o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas pelo chat. Para o público externo, nós temos um Google Forms para a pessoa preencher as perguntas. Então, agora eu vou pedir que a produção coloque na tela esse link. Então, por favor, anotem, esse link dá acesso a esse formulário, então a pessoa coloca o seu nome e a pergunta que eu também vou moderar para fazer para os palestrantes de hoje. Depois a gente ainda mostra um pouquinho depois esse link de interação para aqueles que chegaram mais tarde. Então, começando a falar do evento de hoje, eu vou falar da biografia dos palestrantes. Quem vai começar falando é a Carol Campos, ela é professora, advogada com mestrado em políticas públicas. Foi diretora pedagógica da Escola de Formação de Professores em Sobral, no Ceará, além de secretária municipal de educação de Gravatá, em Pernambuco. É fundadora e diretora executiva da consultoria Vozes da Educação, além de pesquisadora associada do CPRE Teachers College da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Integra também o Conselho do Movimento Mapa Educação e o Conselho Representativo da Fundação Lehman. O Vinícius, desculpa, o Vinícius Bueno, ele é formado em Administração Pública pela FGV e em Economia pela USP. Ele é líder de um projeto estratégico aqui na Secretaria, que a gente chama de Gestão da Aprendizagem, que tem como objetivo, envolve várias frentes, entre elas ações voltadas à recuperação e aprofundamento da aprendizagem, com esse objetivo de gerir a aprendizagem, de fazer políticas em torno desse tema. Ele trabalhou com políticas educacionais no Ministério da Educação
e na Fundação Lehman. Foi também professor de língua portuguesa no ensino fundamental. A Carolina Campos vai falar, como eu disse, apresentar esse levantamento internacional, recomposição das aprendizagens em contexto de crise, e o Vinícius Bueno vai compartilhar o que a SEDUC tem feito de políticas voltadas à recuperação e aprofundamento da aprendizagem de todos os estudantes. Então, antes de mais, obrigada aos dois palestrantes de hoje por terem aceitado o convite, e eu vou passar a palavra, então, para a Carolina. Obrigada, Elisa. Bom, primeiro, boa tarde, obrigada a todo mundo. Boa tarde, Vinícius, que vai estar comigo aqui nessa mesa. Elisa, é um prazer estar com você. Quero cumprimentar também a nossa intérprete de Libras e todo mundo que está nos assistindo. Vou compartilhar com vocês bem rapidinho aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver, né? E aí... Peraí, deixa eu só tentar melhorar a minha vida aqui, gente, porque não está muito fácil. Pronto, deixa eu puxar agora aqui. Pronto, acho que agora eu estou conseguindo ver todo mundo. Bom, vou também jogar o bate-papo para o lado de cá. Não tá, mas tudo bem. A gente hoje vai falar um pouco sobre esse levantamento de recomposição das aprendizagens em contexto de crise. Então, Voz da Educação, logo que a pandemia foi deflagrada, a gente começou a fazer uma série de olhares para como outros países estavam se comportando, como outros governos estavam respondendo às questões da pandemia no âmbito da educação básica. E para a gente ficou muito claro que a parte de abrir e fechar a escola era só a ponta do iceberg. Então, a gente, inclusive, vem dizendo que essa abertura e fechamento de escola, na verdade, é um processo. Não é simplesmente abrir e fechar. Porque na hora que você fecha indefinidamente, quando você vai reabrir, você tem uma série de coisas para endereçar que não foram endereçadas ao longo desse período. O Brasil, por exemplo, os estados foram reabrindo em momentos diferentes, as redes foram reabrindo de forma diferente. Até hoje, nós temos escolas estaduais em algumas localidades do país que estão com as escolas fechadas, muitos municípios com escola fechada. Tem município, claro, pelas nossas contas, não é a maioria, mas tem muito município que só quer reabrir no ano que vem. Então, assim, a gente entendeu muito claramente que recompor as aprendizagens, e aqui eu chamo a atenção para o termo, a gente está falando de recomposição, eu não estou falando de recuperação, porque eu não posso recuperar uma coisa que não me foi ofertada. Então, por mais que a gente saiba que todas as redes de ensino, elas fizeram das tripas coração, num português bem rasgado, para poder ofertar o que foi possível, né? São Paulo colocou de pé o centro de mídias, muitos estados também fizeram parceria com as TVs locais, muitos estados tentaram trabalhar em materiais impressos, porque sabiam que não tinha condição nem de TV e nem de internet chegar a todo mundo, né? Então, vários estados fizeram aí as suas alternativas. Mas, ainda assim, o que a gente sabe é que os nossos meninos vão ter uma dificuldade muito grande e, claro, as escolas, em geral, vão ter um desafio enorme de recompor essas aprendizagens. Então, a gente está chamando de recomposição das aprendizagens. Esse termo, inclusive, foi cunhado pela professora Cleusa Repúlio, que sempre nos ensinou que a gente não pode recuperar algo que não foi oferecido para a gente. Então, daí o motivo pelo que a gente está chamando de recomposição das aprendizagens. E a gente está falando de contexto de crise, porque quando a gente olhou para esse trabalho, a gente não olhou só para país que estava indo bem, ou só para país que estava pensando no pós-pandemia. Nós olhamos para países que já há muito tempo vivem crises e, por causa disso, então, era importante a gente entender como que eles já tinham vivido crises humanitárias, conflitos armados, guerras civis, crises sanitárias como o ebola. Então, a gente olhou para 31 países aqui para entender como que esses países endereçavam
essas recomposições de aprendizagem, porque as escolas tinham ficado muito tempo fechadas nesses lugares. E acho que a primeira coisa que a gente entendeu é que tem um negócio chamado mitigação das perdas, que é o que a gente veio fazendo, as redes de ensino vieram fazendo no Brasil até a reabertura das escolas. São Paulo foi um dos pioneiros, né, na reabertura. Então, desde o ano passado, São Paulo já reabriu as escolas. No início desse ano, São Paulo voltou a reabrir, precisou fechar por causa da segunda onda, mas logo na sequência já fez a reabertura das escolas e mantém as escolas abertas desde então. Mas, como eu falei, nem todos os estados fizeram isso. Então, a mitigação das perdas são aquelas estratégias que a gente usa para minimizar os prejuízos. Então, colocar um centro de mídia de pé é mitigação de perda. Ofertar ensino remoto é mitigação de perda. Ofertar material impresso é mitigação de perda. Trabalhar para poder melhorar a conectividade é mitigação de perda. Só que essa mitigação de perda ela tem um limite. Depois dessa mitigação de perda vem o quê? Aí vem a recomposição das aprendizagens. Então, no momento que a escola reabre, eu vou mitigando perda até um dado momento. No momento que a escola reabre, e aí quando ela reabre para 100% dos alunos, aí eu já estou trabalhando na recomposição das aprendizagens. Essa recomposição das aprendizagens ela pode ser lida de 3 formas. A primeira forma é a remediação, que basicamente é a ideia da recuperação. Ou seja, quando toda a turma ou grande parte da turma precisa de apoio. E essa remediação é aquela ideia de você trabalhar no contraturno, você fazer com que o aluno seja visto como alguém que não conseguiu chegar num nível mínimo de aprendizagem. Enquanto que, na verdade, esse aluno ele não chegou porque ele não teve condição de chegar. Porque tinha uma pandemia acontecendo, as escolas tiveram que fechar. Então, você não pode jogar no aluno essa responsabilidade. Essa ideia da gente chamar de recuperação gera uma pecha no aluno, faz com que o aluno se sinta inferiorizado, faz com que o aluno acredite que ele não é bom o suficiente, e você acaba jogando nas costas do aluno a responsabilidade pelo mau desempenho dele, né? Quando, na verdade, não é a culpa, não foi dele. Então, mas existe esse processo. Um outro processo é a intervenção. A intervenção ela acontece em vários lugares do mundo, mas tem um exemplo que eu gosto de trazer, que é o de Nova York. As escolas de Nova York, já há muitos anos, trabalham como se fosse com camadas. Então, essa intervenção, a gente basicamente vai pegar uma turma seriada, por exemplo, uma turma do 5º ano. A gente pega essa turma que é seriada, mas a gente divide essa turma em 3 categorias. A categoria, um grupo de alunos que precisa muito do apoio do professor, um grupo de alunos que precisa, em parte, do apoio do professor, e um grupo de alunos que pouco precisa da intervenção do professor. Então, nesse processo, nessa intervenção, o que a gente vê é que a gente está trabalhando durante o turno, mas a gente está trabalhando com uma turma seriada, como se multisseriada fosse, tá? Então, essa é a diferença. Aqui, inclusive, a gente vai utilizar os materiais didáticos, mas a gente precisa de utilizar materiais didáticos específicos para cada grupo. Vou dar um exemplo. Se a gente está no 5º ano pedindo para os meninos lerem um determinado livro paradidático, o grupo que precisa de pouca intervenção do professor, ele talvez dê conta de ler esse livro paradidático. Mas o grupo que precisa de muita intervenção do professor, às vezes até porque não completou o ciclo da alfabetização ainda, vai precisar de muita ajuda. Então, no lugar do professor oferecer o livro, ele oferece, por exemplo, um audiolivro. Então, o assunto vai ser o mesmo, mas a mídia utilizada enquanto recurso didático vai ser outro. Só que qual é o problema desse projeto, dessa intervenção? É que você onera o professor ao fazer com que o professor precise encontrar mecanismos, né? Precisa encontrar ferramentas didáticas distintas para cada atividade que ele for realizar. Então, você acaba sobrecarregando o professor, fazendo, olha, então aqui você tem que encontrar um audiolivro, aqui você tem que encontrar um recurso didático, não sei como. Então, isso daqui, ele é um tipo de recomposição das aprendizagens utilizado,
uma forma, né, de você recompor as aprendizagens, mas talvez não seja o ideal para o caso que a gente está vivendo. Talvez ele funcione para outras situações, mas não para essa. Para essa situação, o que a gente tem visto fora do Brasil, e em vários, inclusive, organismos internacionais que se dedicam há muitos anos para trabalhar com recomposição das aprendizagens, é a aceleração. E o que significa a aceleração? Na aceleração, você vai preencher apenas as lacunas mais críticas para aquele momento. Ou seja, é como se você falasse: eu estou numa situação muito crítica, eu vivi uma pandemia, eu estou vivendo uma pandemia. Então, eu não tenho como simplesmente achar que o meu aluno sabe tudo, ou que o meu aluno aprendeu tudo. Então, talvez o que eu precise fazer é o básico do básico. Em língua portuguesa, matemática. O que é que ele precisa saber? E aí eu vou priorizar. Então, essa ideia da priorização curricular, de você estabelecer um currículo que tem habilidades estruturantes, essenciais, isso se constitui na ideia, na proposta da aceleração. Existe um grupo internacional chamado Accelerated Education Working Group. Esse grupo, ele conta com várias instituições, agências internacionais, organismos multilaterais, que justamente estudam isso. Então, imagina que é um conglomerado de várias ONGs, organismos internacionais, enfim, uma série de atores que estão ali juntos para poder trabalhar com Accelerated Education, então com aceleração, com educação acelerada. E aí, gente, a ideia desse grupo era justamente encontrar alternativas que pudessem, em situações de crise, ajudar a educação de determinado país a ser acelerada, tá? Esse grupo ele já existe muito antes da pandemia. Tanto é que, por conta da pandemia, o grupo vem desenvolvendo notas técnicas para poder apoiar os governos, enfim. Então, eles vêm trabalhando bastante, eles foram muito demandados por causa da pandemia. Bom, aí eu acho que tem uma outra coisa que quando a gente olhou para essa ideia de aceleração, a gente falou, tudo bem, vamos ancorar essa ideia nos 4 pilares da BNCC. Então, quando a gente fala de recomposição das aprendizagens, eu não posso só pensar no currículo. Eu tenho que pensar no currículo, na formação, na avaliação diagnóstica e no material didático. Só que a gente viu que tinha mais outros 2 pilares que a gente ia precisar de olhar, que não são os pilares da BNCC, mas que são pilares importantes para quando a gente fala de recomposição das aprendizagens. E esses pilares são adaptação do tempo de instrução e adaptação de práticas pedagógicas. Então, a gente trouxe todos esses pilares para esse trabalho. Quando a gente fala de adaptação do currículo, por exemplo, foi o que eu falei para vocês. Existem 2 possibilidades. Eu posso pegar o currículo e fazer a priorização curricular. Muitos estados fizeram priorização curricular. O estado de São Paulo fez isso, muitas redes de ensino estaduais fizeram isso, criaram currículos que são chamados de currículos essenciais, matrizes curriculares priorizadas, são vários nomes. Inclusive, essa priorização curricular, ela também aconteceu graças ao apoio fundamental do Instituto Reúna com os mapas de foco. Então, é importante a gente também trazer aqui quem foram os atores que muito contribuíram ao longo dessa jornada de pandemia para poder apoiar as redes. Para vocês terem uma ideia, essa priorização curricular ela tem como objetivo excluir sobreposições, repetições de habilidade, e eles vão apenas trabalhar com as habilidades prioritárias. Gente, é muito difícil a gente priorizar currículo. É muito, porque todo mundo acha que tudo é importante, porque realmente tudo é importante. Se não fosse importante, não estava no currículo. Mas a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento muito atípico. Então, daquilo que tem de importante, tem determinadas habilidades que elas são estruturais, que sem ela a gente não consegue andar para frente e não consegue fazer nada, não consegue evoluir de série. Então, para isso, a gente também vai falar das habilidades estruturantes. Normalmente, essas habilidades estruturantes, elas são condensadas em habilidades da língua portuguesa e habilidades de matemática. Em algumas situações, a gente também vai trabalhar competências socioemocionais enquanto habilidades estruturantes.
sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Bom, nesse foco em habilidades estruturantes, o que a gente vai fazer é separar os alunos por níveis de aprendizagem. A gente vai tirar a seriação da escola. Então, quando a gente fala do trabalho com foco nas habilidades estruturantes, nós estamos falando de um trabalho em que eu não estou olhando para saber se ele está no 5º ano, no 3º ano, no 1º ano. Não importa, a gente vai tirar essa seriação e o meu foco é: esse menino consegue ler uma palavra, ele consegue ler uma frase ou ele consegue ler um parágrafo. Então, é muito mais no quanto que o aluno sabe do que na idade ou na série que ele estiver alocado. Depois que ele tem essa absorção das habilidades estruturantes, aí a gente volta com ele para a seriação. Daí porque, quando a gente fala em adaptação de currículo, nós estamos falando de um momento pontual, não é algo para sempre. A gente não vai mudar o currículo, abandona o currículo, não é nada disso. Os trabalhos, os projetos de aceleração curricular que têm foco em habilidades estruturantes, eles têm o olhar para a gente falar muito mais sobre o que é essencial durante um determinado período. Depois eu volto para a escola como ela era antes, tá? E aí, acho que talvez um dos grandes exemplos, e foi muito engraçado, porque quando a gente estava fazendo esse levantamento, na mesma época a gente conversou com o Vini, e a gente descobriu que São Paulo também estava olhando para esse mesmo programa, né? Então, esse programa chama-se Teaching at the Right Level. Ele é um programa que foi conduzido por uma ONG indiana chamada Pratham Institute, e eles oferecem essa metodologia deles de ensino em muitos países, inclusive países africanos. Tem muitos países que estão em condições de desenvolvimento até mais desafiadoras do que o Brasil, que se utilizam dessas estratégias do Teaching at the Right Level. E a gente acredita que esse programa ele pode ajudar muito as redes de ensino no futuro, né? Assim, no futuro próximo. Porque justamente o que ele vai fazer o primeiro momento é avaliar as crianças. Eu aplico uma diagnóstica nas crianças para saber o tanto que aquelas crianças sabem. E quando eu estou falando de uma diagnóstica, eu estou realmente... Existem detalhes daquela diagnóstica. Então, como que é... O exemplo que eu dei, né? Se a criança é capaz de ler... Primeiro eu dou uma frase. Se ela consegue ler a frase, eu dou um parágrafo. Se ela não consegue ler a frase, eu volto para a palavra. Se ela consegue ler a palavra, aí eu dou uma outra palavra. Mas se ela não consegue ler a palavra, eu volto para a sílaba. Então, eu preciso de fazer esse tipo de análise da avaliação diagnóstica. A própria diagnóstica, ela já é algo muito específico, porque é com base nos resultados da diagnóstica é que a gente vai poder passar para o segundo passo. E o que é o segundo passo? É fazer o agrupamento das crianças. E aí foi o que eu falei para vocês. Eu vou agrupar conforme o conhecimento desses meus alunos e não conforme a idade ou a série deles. Então, quando eu agrupo, eu estou agrupando, e aí eu vou agrupar assim, eu não vou usar a sala A, B, C e D, eu não vou usar a sala 1, 2, 3, eu vou usar nome de cor, nome de pássaro, nome de flor, para não gerar nas crianças aquele senso de competitividade, porque isso não precisa existir. Então, a ideia do Teaching at the Right Level é justamente fazer algo muito prático, que seja muito casado com a nossa realidade, né? E aí eu faço, então, esse agrupamento, mas esse agrupamento ele leva 10 dias. E aí depois eu desfaço esse agrupamento e volto para a seriação. Lembrando sempre o seguinte, gente, esse agrupamento, ele tem como objetivo fazer o trabalho durante o período escolar. Então, assim, eu não preciso de um contraturno. Eu não preciso do ponto de vista da gestão, eu não vou precisar de ter um gasto dobrado, que esse é um dos grandes problemas de um projeto, né, de um programa de recuperação. Eu não tenho esse gasto dobrado, eu estou ali dentro da sala de aula na hora que os meninos estão na sala de aula. Só que eu desagrupei eles da seriação, coloquei com base no conhecimento, trabalhei as habilidades fundamentais durante 10 dias, depois eu volto com a seriação normal. Só que a gente vai fazer isso ao longo de um ano.
Então, a gente vai ter mais ou menos 10 entradas com esse aluno, porque daí a gente tem que tirar as férias, né? Então, a gente vai ter mais ou menos 10 entradas com esse aluno. Então, todo mês é como se a gente fosse fazendo esse trabalho. É assim que funciona essa metodologia, que talvez possa ser uma alternativa para algumas redes de ensino. Uma outra coisa que a gente viu importante é justamente a adaptação do tempo de instrução. Então, a gente viu que escolas de verão são grandes alternativas, utilizadas já há muitos anos por outros países, e agora a própria Argentina, né, nosso vizinho aqui nos Estados Unidos, os dois investiram bastante em escola de verão. E investiram de diferentes formas. Na Argentina, por exemplo, eles fizeram utilizaram a cidade enquanto instrumento pedagógico. Então, levaram as crianças para vários passeios ao ar livre, fizeram um trabalho de acolhimento socioemocional, enfim. E nos Estados Unidos, eles também trabalharam bastante a parte pedagógica dos meninos e de aprendizagem. É como se tivesse havido uma extensão do tempo de instrução. Né? Então, considerando que as escolas ficaram fechadas tanto tempo, eles resolveram estender o tempo de instrução utilizando como recurso as escolas de verão. Inclusive, lá houve um aumento de procura absurdo, né? Gigantesco. Uma outra estratégia de aceleração das aprendizagens é a adaptação das práticas pedagógicas. Então, como eu falei para vocês, essa ideia do Teaching at the Right Level, da gente trabalhar ali durante um período com os meninos fora da seriação e agrupados em turminhas que estejam muito mais relacionadas com o que eles sabem do que com a idade ou com a própria série deles, isso também foi feito, e é o que a gente chama de acampamentos. Então, lá no Quênia, por exemplo, eles vivenciaram esses acampamentos, né? 2 acampamentos de 20 dias, com intervalo de 10 dias entre um e outro. O acampamento não é essa ideia de acampar, de montar barraca, não. O acampamento é muito mais nessa ideia de você agrupá-los em turmas que estejam relacionadas com a aprendizagem. Uma outra coisa são os círculos de aprendizagem, tá? Os círculos de aprendizagem, eles foram vistos na Colômbia e também não tem nada a ver com pandemia, mas os círculos de aprendizagem são aulas que foram ministradas em igrejas, centros comunitários, às vezes até casas de família. O interessante desse programa é que ele é casado com o calendário escolar. Então, ele normalmente era utilizado para crianças refugiadas, crianças que passaram muito tempo, né, em situação de rua e tal, e que não conseguiram ter acesso ao sistema formal de ensino. Então, eles pegam essas crianças, dão um reforço nessas crianças fora do ambiente escolar, e quando eles percebem que a criança já consegue acompanhar a turma, então eles alocam as crianças dentro das turmas. E aí, esses professores, eles são tutores juvenis, quase como se fosse aquele programa que tem aqui no Brasil, de Ensina Brasil, né? Então, são jovens que, inclusive, fazem um advocacy muito grande pelo programa. Na Libéria, houve a formação de microturmas, então, turmas de 2 a 4 alunos, com duração de até 21 dias, com poucas horas também, isso tudo por causa da pandemia, mas com foco nas habilidades estruturantes de linguagem e numeracia. E no Chile, a gente também encontrou vários relatos sobre tutoria, inclusive na Austrália a gente também viu bastante coisa de tutoria. Qual que é o problema de um projeto de tutoria? Ele é caro. O projeto de tutoria, acho que diferentemente do que está acontecendo em São Paulo, que vocês também chamam de tutoria, mas é uma outra coisa. O projeto de tutoria é aquele apoio 1 a 1. Então, é o professor como se ele fosse um mentor, né? Ele dá ali 1 hora, 1 a 1, de apoio direcionado para a dificuldade daquela criança ou daquele adolescente. Então, isso é interessante. Houve uma parceria, por exemplo, no Chile com o Ministério da Educação e as universidades, mas tem um outro problema do ponto de vista de custo, que é caro, é difícil e, enfim, é complicado da gente escalar, né? Aí a gente também tem aqui a formação docente específica. Então, a formação docente, a gente viu o seguinte, que tem também mecanismos para a gente formar professores num momento de crise.
Em tese, a formação continuada, ela é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos professores, porque é essencial que os nossos professores sejam formados, bem formados e recebam essa formação continuada. Só que, numa situação de crise, o que é que outros países fizeram? Eles investiram em formações curtas, porém muito aceleradas. Da mesma forma que a gente está investindo naqueles acampamentos pedagógicos para os nossos alunos, ensinando habilidades estruturantes, ali num prazo curtinho, 10 dias, depois no outro mês, mais 10 dias, depois no outro mês, mais 10 dias, a proposta é a mesma para a formação de professores. E isso acontece em vários países. A gente viu isso em Bangladesh, viu isso em Madagascar. Então, assim, são programas que, de fato, têm como objetivo fazer uma formação bastante acelerada nesses professores. Coisa assim de 12 dias, 15 dias, ensinando como preparar um plano de aula, como integrar materiais de aprendizagem, né? Como trabalhar esse currículo priorizado, enfim. E aí a gente viu também esse programa chamado Speed School, que é um programa que tem uma metodologia muito parecida com o Teaching at the Right Level. E aí aqui, gente, a diferença é que eles pegam professores da comunidade, voluntários, não necessariamente são professores, e não estou dizendo que tem que ser voluntário, acho que o trabalho docente tem que ser remunerado, não é isso, mas estou dizendo como é que acontece em outros países. E aí eles pegam professores da comunidade, eles formam esses professores nessas formações muito ágeis que eu falei para vocês, e eles aplicam essas metodologias específicas. Então vejam que tem uma coisa muito visual, né, nas imagens, tem muita coisa pendurada, enfim, é bastante visual, e isso já aconteceu durante a pandemia. Veja as crianças com máscara. Então isso daqui foi um projeto desenvolvido num país africano e já durante a pandemia. Um outro eixo é a avaliação diagnóstica. Então, a gente sabe também que as redes estão investindo bastante em avaliação diagnóstica, e isso é essencial, né? E aí a gente viu estratégias diversas dessas avaliações diagnósticas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem usado muito tecnologia, smartphone, inteligência artificial, para poder aplicar as avaliações diagnósticas. Em Botsuana, as avaliações já foram aplicadas por meio de ligação telefônica. Nos países africanos, entregando questionário nas escolas, igual a gente viu acontecer aqui no Brasil, entregando material didático nas escolas. Mas no Chile, a gente achou muito interessante, porque eles fizeram uma avaliação diagnóstica e eles também pegaram um pedaço da diagnóstica e usaram para fazer competências socioemocionais. Então, assim, tinha ali uma camada de competência socioemocional nas avaliações, para entender um pouco como que foi a vida dessa criança durante a pandemia, ela perdeu alguém da família, como é que está o sono, como é que foi a alimentação, os pais perderam o emprego durante a pandemia, para poder entender se a condição socioeconômica dessa criança mudou, se houve algum estresse dentro de casa, enfim. O Rio de Janeiro, né, o município do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Brasil, eles fizeram algo bastante parecido para as crianças da primeira infância. E é bem interessante esse olhar, porque você faz uma avaliação também da integralidade daquele aluno. Bom, eu já estou terminando aqui, já recebi uma orientação que eu preciso finalizar. E aí, por fim, a gente tem essa parte de material didático. Então, olhamos também para algumas estratégias diversas de material didático. O Chile também fez material didático específico para o pós-pandemia, com foco na alfabetização. Os materiais, eles já existiam, já eram materiais utilizados para a recomposição das aprendizagens de uma forma geral, mas aí eles repriorizaram e eles disponibilizaram na plataforma digital e também chamaram a Força Nacional do Exército Chileno para distribuir esses materiais didáticos. Achei bem interessante essa parte. Aqui é mais uma síntese, né, das iniciativas identificadas, para vocês poderem entender um pouco o impacto de cada uma dessas iniciativas, porque, como estamos aqui no escritório de evidências, era muito importante trazer os impactos. Todas essas iniciativas que a gente trouxe, elas mostram impacto, são iniciativas baseadas em evidência, então tem muito impacto disso daqui, não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista de aprendizagem. E eu me despeço agradecendo muito esse momento, me colocando à disposição para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada, Carol. A palavra é sua, Vili. Tá ótimo. Obrigado, Carol. Eu acho que ficou super bacana esse estudo, até está nos ajudando aqui a pensar também como fortalecer as nossas ações aqui para a recuperação
da aprendizagem dos alunos. E agora, então, eu vou começar minha apresentação para dar uma visão bem geral, um pouco das principais ações, os projetos e programas que a gente tem aqui na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para apoiar os estudantes no recuperação e aprofundamento da aprendizagem. E aí, acho que ainda que a nomenclatura seja diferente, até desde que a gente começou as ações aqui em São Paulo, a gente trouxe esse termo recuperação e aprofundamento justamente para não dar a ideia de que são programas só focados naqueles alunos que têm mais dificuldades. A gente traz esse aprofundamento na lógica de que todos esses projetos e programas têm como intuito de fazer com que todos os estudantes avancem, tanto aqueles que têm mais dificuldades, quanto aqueles que já estão também mais avançados. Pode passar o slide, por favor? Então, acho que eu vou começar contando um pouco o que motivou a criação dos programas e projetos que a gente tem aqui na SEDUC para a recuperação da aprendizagem. Então, mesmo antes da pandemia, a gente via que os nossos alunos eles tinham defasagens de aprendizagem muito significativas, especialmente nos anos finais e no ensino médio. Então, esse é um gráfico que a gente produziu no comecinho de 2019 sobre os resultados do SARESP de 2018, que mostrava que naquele momento, por exemplo, nossos alunos do 9º ano do ensino fundamental tinham uma proficiência média equivalente ao que se esperava para os alunos no 6º ano. E aí esse gráfico ele mostra um pouco essa defasagem, e a gente tem também para a língua portuguesa, para matemática, para outras séries, mas um pouco a lógica básica é essa, né, de que os nossos alunos, mesmo antes da pandemia, não aprendiam o que a gente esperava que eles deveriam saber em cada ano sério. Pode passar? E aí, no slide seguinte, a gente traz um exemplo um pouco, né, ainda desse contexto pré-pandemia, né, do que os nossos alunos sabiam. Então, uma questão simples, né, como essa que a gente tinha no SARESP, de resolver problemas que envolvam porcentagens, que é um tipo de habilidade super importante para o aluno aprender não só matemática, mas também química, diversos outros componentes curriculares, a gente tinha 65% dos nossos alunos que no final de 2018, no 9º ano, não sabiam responder questões como essa, né, que é um problema bastante simples de porcentagem. Pode passar? Com a pandemia, a gente já imaginava que essa defasagem de aprendizagem se ampliaria ainda mais. Havia vários estudos internacionais que já indicavam isso, e aí no início de 2021, aqui na Secretaria da Educação, a gente fez um estudo amostral com os nossos alunos para medir qual de fato foi o impacto que a gente teve sobre a aprendizagem dos estudantes. E a gente viu que os estudantes tiveram perdas significativas de aprendizagem, e nos próximos slides eu detalho um pouco mais. Além disso, a gente teve um impacto importante sobre o risco de abandono e evasão escolar. A gente fez um estudo em parceria aqui com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também pesquisadores da Universidade de Zurique, que mostrou que o risco de evasão escolar na rede estadual de São Paulo aumentou significativamente, né? A previsão é de que esse risco triplicou de os alunos abandonarem a escola por conta da pandemia. E, por fim, a gente teve também prejuízos muito significativos para a saúde mental dos estudantes. E aqui a gente trouxe um dado, por exemplo, né, de uma pesquisa que o Datafolha fez, de que 75% dos estudantes da rede pública estadual se declaravam irritados, ansiosos ou tristes em função do isolamento e fechamento das escolas. Isso é só um dos vários indicadores que poderiam mostrar esse impacto na dimensão socioemocional dos estudantes. Esse é um gráfico que desse estudo que a gente fez, né, no início do ano para medir qual foi de fato o impacto na pandemia na rede estadual de São Paulo. E aí, esse é o caso da terceira série do ensino médio em matemática. Então, a gente tem aqui a série histórica dos resultados do SAEB em matemática, a proficiência dos alunos, e aqui a gente fez no início de 2021 esse estudo para ver qual foi o impacto. E aí a gente consegue ver que nesse estudo os alunos tiveram uma proficiência média de 255 pontos, né, na escala do SAEB, o que é sendo que o resultado mais próximo que a gente tinha tido disso é 262 pontos, que foi o resultado que a gente teve em 2005. Então, é um resultado bastante preocupante, porque a gente nunca teve um resultado tão baixo, né, na série histórica do SAEB desde que ele começou em 2005. Pode passar? E esse aqui é um resumo que mostra a diferença do impacto nas diferentes etapas de ensino. Então, isso qual é a perda de proficiência na escala do SAEB que a gente teve
comparando esse estudo que a gente fez no início de 2021 com o resultado que a gente obteve no final de 2019. E como dá para ver nitidamente, esse impacto foi importante em todas as etapas, mas no caso dos anos iniciais do ensino fundamental, esse impacto foi especialmente expressivo. Pode passar? E aí, para contextualizar um pouco mais o que significa esse resultado do quinto ano do ensino fundamental, essa queda na proficiência de 243 para 196 pontos significa que a gente caiu para o nível de aprendizagem semelhante ao que a gente tinha há 14 anos atrás. E em língua portuguesa, a queda que a gente observou de 223 para 194 pontos é um resultado semelhante ao que a gente teve 10 anos atrás no SAEB. Pode passar? Então, por conta dessa defasagem que a gente já tinha identificado mesmo antes da pandemia, a gente tem dois programas, né, que a gente vem implementando desde então, que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento e o Projeto de Reforço e Recuperação. E a partir de 2021, além desses dois que a gente continua implementando, a gente criou um projeto novo, que é o Projeto de Recuperação Intensiva, e o Além da Escola, e agora eu vou detalhar um pouco mais o que é cada um deles. Pode passar? Então, o programa de recuperação e aprofundamento, ele é um programa bastante abrangente que envolve um conjunto de ações articuladas entre si para a melhoria da aprendizagem de todos os estudantes. E um ponto importante é que ele ocorre durante o período regular de aulas, não é no contraturno. O projeto de reforço e recuperação também segue a lógica de atuar dentro do turno regular de aulas, com a atribuição de professores adicionais para ajudar o professor a ter um apoio mais personalizado para os estudantes, especialmente aqueles que têm maiores dificuldades de aprendizagem. Pode passar? E aí, a partir de 2021, além de fortalecer, né, o programa de recuperação e aprofundamento, a gente criou o projeto de recuperação intensiva, que basicamente consiste na oportunidade de recuperação durante os períodos de férias, que a gente fez em janeiro desse ano, e também em julho, e vai também fazer em janeiro do ano que vem, para justamente ampliar, né, esse tempo que a gente dá para os alunos, especialmente aqueles que tiverem mais dificuldades, para que eles possam recuperar suas aprendizagens. E aí, por fim, a gente tem o Além da Escola, que dentre é o único desses que funciona no contraturno, que funciona na lógica de ampliar a carga horária dos alunos com atividades complementares online e o acompanhamento de professores usando o aplicativo do Centro de Mídias. Pode passar? Agora eu vou entrar um pouco mais em detalhe em cada um desses 4 programas e projetos. Pode começar a passar? Então, o programa de recuperação aprofundamento, como eu contei desde o início, ele começou já em 2019, no segundo semestre, quando a gente iniciou, né, no processo de replanejamento das escolas para o segundo semestre. Com a pandemia, né, que fez com que as escolas tivessem as aulas presenciais suspendidas em março, a gente fez um esforço bastante grande aqui na Secretaria para ampliar e aprofundar as ações que a gente tinha de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Até que em agosto de 2020, a gente teve o que a gente chamou de Dia D da Recuperação e Aprofundamento. Foi o momento de lançamento oficial do programa, nessa sua versão atualizada, expandindo, né, para todos os anos séries e também para mais componentes curriculares. E aí, em janeiro, a gente já começou, né, com a recuperação durante as férias e desde o início do ano letivo, em fevereiro, a gente vem implementando o programa de recuperação e aprofundamento. Pode passar? Então, o programa de recuperação e aprofundamento, ele consiste nesses 6 grandes elementos. O primeiro, que é o currículo, de priorizar quais são as habilidades essenciais que os alunos precisam aprender, recursos didáticos, né, para conseguir apoiar os alunos a terem atividades claras e também facilitar o planejamento do professor, tendo atividades focadas no desenvolvimento dessas habilidades essenciais. A formação, que a gente tem um foco bastante prático, né, de formar os professores para que eles sejam capazes de usar os materiais da melhor forma possível e também os resultados das avaliações de aprendizagem. As avaliações, tanto diagnóstica quanto formativa, para o professor conseguir identificar quais são as principais necessidades de aprendizagem dos alunos e acompanhar o seu progresso ao longo do tempo. A frente de tecnologia, envolvendo principalmente aqui aulas do Centro de Mídias, elaborada em cima dessas habilidades essenciais e desses materiais didáticos, e o acompanhamento pedagógico, que é essencial para garantir que todas essas nossas ações para a melhoria da aprendizagem se efetivem na escola. Pode passar? Então, entrando mais em detalhes em cada um desses 6 elementos, eu vou começar agora pela frente de currículo. Então, em 2021,
a SEDUC fez uma priorização das habilidades essenciais, muito na lógica da que a Carol trouxe no início, né, de que com a redução do tempo pedagógico, as redes de ensino tinham que priorizar o que é mais importante que os alunos aprendam. E aí essa matriz de habilidades essenciais, ela traz tanto habilidades de anos séries anteriores, que precisam ser revisitadas, né, porque sem elas os alunos vão ter muitas dificuldades de aprender aquilo que está esperado para o seu ano série, quanto aquelas habilidades do próprio ano série que o aluno está, que são essenciais para que eles aprendam e possam avançar na sua trajetória escolar. Entrando no elemento de recursos didáticos, a gente tem, então, a gente elaborou materiais de recuperação e aprofundamento, além dos materiais regulares que a gente tem na rede. Pode passar, por favor. Então, a gente tem um Aprender Sempre, que é o nosso material, que a gente elaborou em cima dessa priorização de habilidades essenciais, que envolve sequências didáticas de atividades focadas nessas habilidades que foram priorizadas no contexto da pandemia. E, além disso, os professores ainda têm à disposição os materiais regulares que a gente elabora em cima do currículo, que a gente chama de currículo em ação, para o material do primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, e o São Paulo Faz Escola para a segunda e terceira séries do ensino médio. E entrando um pouco mais em detalhe, né, no Aprender Sempre, que é esse material de recuperação e aprofundamento, para 2021, ele é um material que contempla todos os anos séries para língua portuguesa e matemática, e são materiais que a gente tem bimestrais, desde o primeiro bimestre. E aí também uma novidade que a gente trouxe para o início de 2021 foi também ter o Aprender Sempre, que é esse material adicional, para ciências da natureza para os anos finais de ciclo. Então, quinto e nono anos do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio, que começaram a ser trabalhados a partir do segundo bimestre. Entrando na frente de avaliação, basicamente, a lógica dessa frente de avaliação é de que é muito importante que o professor, especialmente no contexto de pandemia, ele consiga identificar quais são as necessidades de seus alunos e direcionar suas práticas pedagógicas a partir disso. Pode passar mais um? E aí, no caso de 2021, a gente tem feito diversas avaliações justamente para apoiar esse trabalho pedagógico em cima das necessidades dos alunos. E a gente tem avaliações que se aplicam desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, nesse ano, ainda no começo do ano letivo, em março, a gente fez uma avaliação diagnóstica, né, para ter essa mensuração, né, de como que os alunos estavam no desenvolvimento das habilidades essenciais, e a gente faz regularmente o que a gente chama de AP, as avaliações de aprendizagem em processo, que são as avaliações que a gente realiza ao final de cada bimestre, né, que contemplam língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Além disso, a gente tem outros instrumentos que apoiam as escolas a acompanhar a aprendizagem dos alunos, que são as sequências de testes de atividades, que são algumas atividades que os alunos fazem do quarto ano do fundamental até a terceira série do médio, que acompanha o material Aprender Sempre, para o professor conseguir acompanhar com mais frequência o quanto que os alunos estão evoluindo nessas habilidades. E, além disso, a gente tem já há muitos anos a aplicação das sondagens para os 5 anos dos anos iniciais do fundamental, para acompanhar como que os alunos estão no seu processo de alfabetização. E aí, além das avaliações em si, algo muito importante é que a gente ofereça devolutivas, para que as escolas e as diretorias de ensino possam aproveitar, utilizar aqueles resultados para que eles ajudem no replanejamento de ações pedagógicas. Então, a gente tem hoje, atualmente, no que a gente chama de Plataforma São Paulo, que é uma plataforma que a gente tem em parceria com o CAED, tanto devolutivas analíticas, que permitem aos professores identificar quais são as necessidades das diferentes turmas e dos estudantes que eles têm, e devolutivas pedagógicas, que ajudam a compreender os resultados e a pensar em estratégias que podem ser desenvolvidas para recuperar as aprendizagens dos alunos. Entrando nesse elemento de formação, eu vou contar um pouco aqui como está sendo, como tem funcionado na rede de São Paulo. Então, a gente tem formação para professores de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, muito focadas no Aprender Sempre, nos casos em que ele se aplica, e também a gente tem formação para os professores dos demais componentes curriculares a partir de uma priorização do material regular que a gente tem.
E um ponto bastante importante também que a gente evoluiu em 2021 foi ter para essas formações um roteiro formativo, que estabelece muito claramente quais são as competências e habilidades que a gente quer que os nossos professores desenvolvam para que eles consigam apoiar os alunos na recuperação. E aí tem toda uma trilha formativa para que o professor ele possa progressivamente se aprofundar no desenvolvimento dessas competências e habilidades e possa, dessa forma, melhorar suas práticas com seus alunos. Então, esse é como funciona na prática, né, a organização dessas formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, no caso dos anos iniciais, por exemplo, a gente, antes de ter a formação com os professores, a gente tem a formação com os formadores, que são os PCNPs, que são os profissionais que são responsáveis pela formação em nível regional aqui na Secretaria, e os PCs, os nossos professores coordenadores. Então, eles têm uma semana antes uma transmissão de 45 minutos que orienta quais vão ser os objetivos da TPC com os seus professores na semana seguinte e apresenta o roteiro de planejamento para ele já fazer essa prévia, né? E estar preparado no momento que tiver interação com os professores da sua escola. E aí, essa formação, ela, no caso dos anos iniciais, tem dois grandes momentos. Um primeiro momento de 50 minutos, que é uma transmissão formativa sobre as sequências de atividades didáticas do Aprender Sempre. E uma coisa bastante interessante que a gente conseguiu fazer com o Centro de Mídias é que a gente tem canais específicos para cada ano série. Então, o professor do segundo ano vai ter uma formação sobre o material didático do segundo ano. O professor do terceiro ano vai ter uma formação específica do terceiro ano. E assim a gente consegue ser muito mais preciso para formar o professor para o que ele realmente vai trabalhar usando os materiais didáticos de recuperação e aprofundamento. E além desses 50 minutos de transmissão, a gente tem algumas orientações para desdobramento, para que o professor, a partir do que ele aprendeu nessa transmissão, ele tenha um momento para planejar com seus pares, com o professor coordenador, sobre como que ele vai desenvolver atividades com seus alunos de recuperação e aprofundamento. No caso de anos finais do ensino médio, a lógica é bastante parecida, né? Só muda alguns detalhes. Então, no caso, a gente tem uma formação uma semana antes, né, com os PCNPs, os PCs e o que a gente chama de PAC, que são os professores assistentes do currículo, que são professores de língua portuguesa e matemática, tem uma parcela da sua carga horária destinada para a formação dos seus pares. Então, eles conseguem dar um apoio um pouco mais específico no desenvolvimento de habilidades específicas de língua portuguesa e de matemática. E aí, com os professores em si, segue essa lógica da parte de baixo do gráfico. Então, a gente tem uma primeira transmissão de 45 minutos, que dá um olhar macro para a etapa. Então, o professor de anos finais assiste a transmissão de anos finais, o professor do ensino médio assiste a transmissão do ensino médio, e aí depois a gente tem as transmissões específicas por ano série. E aí aqui a gente consegue ter 7 transmissões simultâneas, né? 4 para os anos finais e 3 para cada ano série do ensino médio, para ter um olhar mais específico para o material de cada ano série do Aprender Sempre. E aí, por fim, a gente tem 90 minutos de desdobramento para que os professores possam planejar em conjunto como que eles vão aplicar aquilo que eles aprenderam na formação. E aí, por fim, as formações que a gente tem de ciências da natureza também seguem essa lógica de ter uma formação uma semana antes para os formadores, e aí a gente tem uma diferenciação para o nono ano do ensino fundamental, que segue uma lógica de ter uma transmissão de 90 minutos e 90 minutos de desdobramento. E para o caso da terceira série do ensino médio, né, que ciências da natureza se desdobra em 3 componentes curriculares, a gente tem transmissões específicas para os professores de física num canal, de química em outro e de biologia em outro, que trabalham com o Aprender Sempre de cada um desses 3 componentes curriculares. E aí, seguindo essa mesma lógica, eles têm 90 minutos depois para desdobrar e aplicar aquilo que eles aprenderam na transmissão formativa. E além disso, a gente tem com relação às formações um curso, né, desenvolvido em parceria com o CAED, que os professores eles podem realizar para se apropriar e utilizar melhor os resultados das avaliações que eles fazem. E aí, para fechar, a gente tem esse elemento importante de tecnologia. Pode passar? Que a gente, desde 2020, né, com o contexto de pandemia, a gente tem feito aulas no Centro de Mídias em cima desses materiais didáticos que foram produzidos pela SEDUC, que possibilita que mesmo quando eles estão em atividades remotas, eles possam ter esse apoio olhando para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem.
E aí, além disso, a gente produziu nesse ano o que a gente chamou de guia de ensino híbrido, para apoiar os professores a planejar suas aulas de forma articulada às aulas do Centro de Mídias, que a gente sabe que é um desafio bastante grande, né, nesse contexto de ensino híbrido, o professor lidar com alguns alunos que estão indo alguns dias presencial e outros dias remotos. E aí, então, a gente fez esse guia que traz um passo a passo com sugestões de como que o professor ele pode organizar seu planejamento de aulas para conseguir apoiar os alunos nesse contexto de ensino híbrido. Pode passar? E por fim, a gente tem esse elemento do acompanhamento, que desde 2019 a gente tem na rede a implementação para toda a rede do método de melhoria de resultados, que ele ajuda a melhorar a gestão das escolas e das diretorias de ensino com foco em resultados. E a partir de 2021, a gente iniciou a implementação do projeto de acompanhamento pedagógico formativo, que tem uma metodologia própria, que eu vou detalhar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, pela metodologia do projeto de acompanhamento pedagógico formativo, a gente tem um profissional-chave que é o que a gente chama de PCAE, professores coordenadores do agrupamento de escolas, que tem uma agenda de visitas semanais para as escolas, que eles trabalham com alguns temas que são priorizados pela SEDUC e pelo supervisor ponto focal do acompanhamento pedagógico formativo, que é um supervisor que tem o papel de liderar as ações de acompanhamento pedagógico nas secretarias. E aí, esse direcionamento é feito a partir de um roteiro de 3 semanas que direciona quais vão ser as prioridades desse acompanhamento pedagógico. E aí, para conseguir trabalhar com esses roteiros, a gente faz formações frequentes com os supervisores pontos focais e também com os PCAEs, para que eles possam se apropriar cada vez mais dessa metodologia de acompanhamento pedagógico. Então, a estrutura nas diretorias, né? Então, a gente tem basicamente o supervisor ponto focal, que tem esse papel de coordenar as equipes dos PCAEs e orientar eles a fazer esse acompanhamento pedagógico junto com as escolas. E a gente tem, então, os PCAEs, os professores coordenadores do agrupamento de escolas, que realizam um acompanhamento pedagógico com aproximadamente 5 escolas, tendo como referência esse roteiro que direciona quais vão ser as prioridades de cada semana. E aí ele também, no dia a dia, ele tem um papel muito importante de orientar, acompanhar e formar os professores coordenadores das escolas durante a sua ação em serviço, fazendo junto para que os professores coordenadores possam melhorar suas práticas. Pode passar? Então, acho que para fechar, além de todos esses 6 elementos, algo muito crítico do programa de recuperação e aprofundamento é uma preocupação de ter uma coerência sistêmica entre todos esses elementos, de eles estarem integrados para que a gente consiga apoiar a prática dos professores. Pode passar? Então, a implementação do projeto, a gente segue uma lógica de primeiro formar os formadores sobre o material de recuperação e aprofundamento que está sendo trabalhado. Depois de formar os formadores, a gente forma diretamente os professores para preparar eles a aplicar as sequências didáticas ou de atividades que eles vão trabalhar. E aí, depois de os professores estarem formados, eles de fato fazem o trabalho pedagógico com os seus estudantes. E além disso, eles têm o apoio das avaliações para conseguir diagnosticar o que seus alunos precisam e ao longo dos bimestres ter um acompanhamento de como que eles estão evoluindo na sua aprendizagem. E aí, para ajudar a materializar, né, como esses diferentes elementos do programa de recuperação se articulam entre si, a gente tem o que a gente chama de cronograma integrado de recuperação e aprofundamento, que ele traz para cada semana quais vão ser as datas das formações em cada uma das sequências didáticas ou de atividades do nosso material. Ele indica quais vão ser as sequências didáticas ou de atividades que vão ser trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias e traz as datas das sequências digitais e as avaliações, que são esses instrumentos que permitem ao professor acompanhar como que a aprendizagem dos alunos está evoluindo ao longo do tempo. Pode passar? Agora eu vou contar brevemente sobre o projeto de reforço e recuperação, que ele também começou a ser implementado em 2019 e foi sendo ajustado conforme as necessidades de cada contexto, né, especialmente considerando os impactos da pandemia. Então, a gente publicou a resolução que instituiu o projeto de reforço e recuperação ainda em agosto de 2019. E aí, com a pandemia, a gente fez alguns ajustes. Então, em setembro de 2020, por exemplo,
a gente ampliou o projeto de reforço e recuperação para incluir mais anos séries e mais componentes curriculares. E aí, no caso de 2021, já antecipando todo o impacto da pandemia na aprendizagem, a gente permitiu a atribuição desses professores adicionais do projeto de reforço e recuperação desde o início do ano letivo. E aí a metodologia do projeto basicamente funciona na lógica de o professor regente, que é o professor que tradicionalmente dá aulas em cada turma, atuar em colaboração com o que a gente chama de professor do projeto de reforço e recuperação, para desenvolver atividades diferenciadas para apoiar a recuperação das aprendizagens durante as aulas. E nesse ano especificamente, a gente permite, né, a atribuição desse professor do projeto de reforço e recuperação para 2 aulas por semana para cada turma, de língua portuguesa e matemática, para o segundo, quinto, sexto, sétimo e nono anos do ensino fundamental e segunda e terceira séries do ensino médio. E, além disso, a gente tem uma modalidade que a gente incluiu na pandemia, que é permitir a atribuição de 21 aulas por semana para turmas dos anos iniciais cujos professores são do grupo de risco, para garantir que houvesse pelo menos um professor presencialmente apoiando esses alunos de anos iniciais, que a gente sabe que tem menos autonomia para aprender por conta própria, então é muito importante ter um professor mediando para garantir, por exemplo, a consolidação da alfabetização desses estudantes. E aí, por fim, uma mudança mais recente que a gente fez na resolução foi permitir mais uma modalidade de atribuição para o projeto de reforço e recuperação, que para o projeto Além da Escola, que eu vou contar um pouco mais nos próximos slides. Pode passar? Então, acho que para fechar, né, o último projeto que eu vou contar, o Além da Escola, que envolve aulas complementares por adesão voluntária, tanto de estudantes quanto de professores. E o Além da Escola, ele é muito focado naqueles estudantes mais vulneráveis, estudantes em extrema pobreza ou pobreza, né, que totalizam cerca de 500 mil estudantes, pensando aqui na rede estadual. Ele é muito focado nos anos finais e no ensino médio, possibilitando a expansão da carga horária de 1h15 até 1h45 diariamente, para que esses alunos eles possam ter mais oportunidades, né, de recuperar aprendizagens essenciais. E, além disso, um ponto bastante importante é que a gente tem a figura dos professores, né, que têm aulas atribuídas, para apoiar grupos de 8 a 12 alunos, para tirar dúvidas e orientar os alunos a como organizar sua rotina de estudos, para que eles possam também aproveitar bem esse tempo que eles têm no contraturno escolar. E para viabilizar o acesso à internet desses alunos, a gente tem a distribuição de chips, né, para que eles possam desenvolver essas atividades no escopo do Além da Escola. E aí, por fim, a gente tem também um incentivo, né, de R$ 300 por grupo para serem utilizados na escola para tirar projetos do papel e também outros incentivos para os alunos realizarem as atividades do Além da Escola. Por exemplo, para que o aluno ele possa recuperar as aprendizagens além do tempo regular de aulas que ele tem. Além disso, o Além da Escola inclui o que a gente chama de missões, que são alguns projetos integradores interdisciplinares que os alunos realizam em grupo, por exemplo, para resolver algum tipo de problema da comunidade deles e, ao mesmo tempo, aprender, né, e desenvolver habilidades que vão ser importantes para a trajetória escolar deles. E aí, por fim, a gente tem um momento que a gente chama de orientação de estudos, que é 1h30 semanal que os alunos têm para ter um momento de interação com os professores que têm aulas atribuídas para esse projeto, para tirar dúvidas e receber orientações de como que eles podem aprender, né, e aproveitar os vários recursos que eles têm à disposição para a recuperação das aprendizagens, especialmente em língua portuguesa e matemática. E aí, por fim, eu vou falar aqui do projeto de recuperação intensiva, que, como eu contei no início, ele representa oportunidades adicionais para os estudantes que mais precisam para recuperar habilidades durante os períodos de férias. E aí, para isso, a gente abre a possibilidade de professores da rede que tiverem interesse em atuar nas férias serem remunerados por isso, ministrando aulas para esses alunos durante as férias. E aí, nesse ano, a gente ofereceu a recuperação durante o período de férias de janeiro e de julho, focada nos alunos que mais precisam, com desenhos adaptados ao momento de cada ano, como eu vou detalhar no slide seguinte.
Então, em janeiro, por exemplo, quando a gente fez a recuperação de férias, ela foi muito focada em retomar a trajetória escolar dos estudantes. Então, os alunos que não tinham entregado, né, o mínimo de atividades para serem, para progredirem para o ano série seguinte, eles tinham uma oportunidade a mais, né, para, se eles participassem da recuperação de janeiro, avançar para o ano série seguinte. Já em julho, a gente fez uma recuperação com foco principal de recuperar habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática, que são essenciais para a trajetória escolar. E aí, então, inclusive por conta disso, o nosso critério principal, né, para definir seriam os alunos a participar dessa recuperação de julho, foi o desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática no primeiro e segundo bimestres, e também a frequência dos alunos nesses dois componentes curriculares. Bom, então acho que é isso. Acho que passei bastante rápido, que tem bastante coisa, né, que a gente tem feito aqui na secretaria para apoiar a recuperação da aprendizagem dos alunos, mas a ideia era mais dar uma visão geral, né, de cada um desses projetos, e tem muitos materiais também que vocês conseguem achar disponíveis, né, que explicam mais em detalhes para quem quiser conhecer mais em detalhes esses projetos e programas. Obrigada, Vinícius. As duas apresentações, como vocês viram, são muito densas, né? É um conjunto de informações muito grande. Nós recebemos já algumas perguntas, eu vou organizar assim, algumas são direcionadas, né? Então, para a gente agilizar, porque a gente está agora, vamos ver o horário, são 3h08, a gente tem 20 minutos, basicamente, para as perguntas. Então, eu vou fazer em blocos de 2 perguntas para cada um de vocês, pode ser? Assim a gente agiliza. Primeiro, alguns comentários, Carol, posso te chamar de Carol, né? E comentários iniciais, quando você explicou a concepção de recomposição, né? A motivação dessa expressão, alguns professores aqui concordaram com as suas justificativas, tanto no que diz respeito a não ter uma recuperação do que não é ofertado, quanto a desestigmatização, né? Quando você coloca no aluno a responsabilidade que não é dele de fato. Esse é um comentário só. As perguntas, a primeira é do Roberto Carlos, que é aqui de São Paulo, pergunta para Carol o seguinte: nas iniciativas avaliadas no levantamento, que ações foram levantadas de ações voltadas para os professores, no campo de formação de professores e preparação para eles, né? A segunda para você, Carol, seria a do Paulo Eduardo Campos, que é de Campinas. Ele diz, entendendo que crises são distintas, né? O levantamento fala de crises, entre elas, contextos de crise, entre elas a questão da Covid. Sendo distintas, o que o levantamento trouxe de proximidade entre as experiências voltadas para a Covid, né? Como essas experiências voltadas para a Covid se aproximam e se distanciam ou, em comparação de outros contextos de crise, tá? Daí, para o Vinícius, a primeira pergunta é da Márcia Regina, de Diadema. Ela pede para você desenvolver um pouco mais o relato da pesquisa que você mencionou, apoiada pelo BID. Qual era o objetivo dela? Porque você mencionou que ela tem resultados que falam sobre o risco de evasão, mas que outras coisas essa pesquisa investigou e que informações ela traz? E ainda para o Vini, um momentinho só. Assim, aqui daí veio do chat, um momento. O pessoal comentou que tinha muita informação, então eu vou pedir para você detalhar. Um momentinho só para eu achar a minha. Sim. Você fez uma descrição sobre o ciclo de atividades a partir
da ATPC, né? Para você repetir de novo, qual que é o processo, assim, desde a discussão da coisa na TPC, que atividades que todas as pessoas envolvidas, né, desde escola, diretoria, para você meio que repetir a explicação que foi muito rápido e o pessoal não captou. Por hora são essas, depois a gente faz mais algumas. Obrigada. Elisa, você pode só repetir o nome do primeiro professor que eu perdi? Claro, um momentinho. Roberto Carlos. Tá bom. Como é que eu esqueci esse nome, né? Não, Nome agora eu estou famoso. lendo errado, é Roberto Cardoso. Desculpa, foi falha Tá, minha. tá bom. Bom, então, a pergunta do Roberto é sobre formação, né? Ele quer que a gente fale um pouco mais sobre como se deram as formações em outros países e tal. Bom, Roberto, considerando que a gente fez uma análise de programas que foram utilizados durante crises que outros países viveram, a gente precisa de entender que em muitos países, eles não tinham uma estrutura de educação básica, como foi o nosso caso. Então, no Brasil, a gente tem uma estrutura de educação básica, tem corpo docente, tem secretarias de educação, tem o Ministério da Educação, a gente tem toda uma estrutura, né, de educação que outros países não têm. E também a gente precisa de contextualizar o tamanho do país, a forma de governança, tudo isso. Um dos pontos que nós vimos foi que esses países eles acabam ofertando formações ágeis, muitas vezes porque eles querem que os professores aprendam algo específico ou porque os professores não são professores formados academicamente. Normalmente são pessoas da comunidade que eles vão pegar ali e utilizar enquanto voluntários ou bolsistas para poder fazer determinados trabalhos. Um outro recurso que eles utilizam é se aproximar de universidades, fazer parcerias com essas universidades para que os alunos das pedagogias ou das licenciaturas acabem sendo essas pessoas que vão apoiar a educação. Então, por isso, as atividades formativas, da mesma forma que eles olham para a atividade da recomposição das aprendizagens, as atividades formativas também acabam acontecendo de uma forma ágil, normalmente em poucos dias, ali 12 dias de formação, 15 dias de formação, 8 horas por dia. É como se fosse um sprint, né? E ali você aprende muito sobre como analisar dados de avaliação, que tem, por exemplo, isso daí em São Paulo, como o Vini trouxe, né? Ou então eles ensinam como montar um plano de aula, ou então eles ensinam como trabalhar, endereçar as dificuldades dos alunos, para que o professor aprenda a lidar especificamente naquela dificuldade. Ou, às vezes, eles ensinam a própria metodologia do programa, como é o caso do Teaching at the Right Level e do Speed School. E aí eles vão ensinar especificamente como que é a metodologia. A gente também viu uma formação específica para a realização das avaliações diagnósticas. Então, foi como a gente trouxe antes. Se o aluno... eles vão ensinar, por exemplo, os professores a falar, olha, como que a gente vai fazer uma diagnóstica para esse aluno? A gente começa pedindo em matemática para ele fazer a leitura do número com 3 dígitos. Se ele consegue ler o número com 3 dígitos, ele vai para o número de 4 dígitos. Se ele consegue ler o número de 4 dígitos, então significa que ele já está fluente no que eu preciso. Mas se ele não consegue ler o de 3 dígitos, eu volto para o de 2. Se ele não consegue ler o de 2 dígitos, eu volto para o de 1 dígito. E aí, se ele só leu de 1 dígito, ele então está na turma que precisa de mais apoio. Entende? Depois eu vou trabalhar com as operações. Então, primeiro eu começo com a subtração. Se ele não consegue, eu volto para a adição. Primeiro eu começo com a divisão. Se ele não consegue, eu volto para a multiplicação. Então, a gente vai fazendo... existe a forma de ensinar os professores a criarem as avaliações diagnósticas
justamente para que, com o resultado dessa diagnóstica, o professor consiga alocar o aluno na turma correta. E aí, de novo, a gente não está falando de seriação, eu estou tirando a seriação, eu estou desfazendo a seriação para que o aluno possa ser alocado de acordo com o seu conhecimento e não de acordo com a série ou a idade que ele está. Então, essas formações são formações que a gente olha muito para esse sentido, tá? E aí o Paulo Eduardo vem e pergunta como é que os programas eles se afastam e se distanciam da pandemia. E eu acho essa uma pergunta excelente, Paulo, porque a gente teve essa dificuldade. Você pode ter programas maravilhosos que, por exemplo, exigem o contato físico, que exigem as pessoas estando juntas numa mesma sala. Então, eu acho que o desafio da pandemia ele é muito próximo do desafio do Ebola, né? Em que as pessoas precisaram encerrar os seus contatos sociais, as suas interações sociais presencialmente falando. Então, o que a gente percebe é que, sim, tem algumas coisas que são possíveis de serem feitas mesmo na pandemia, como, por exemplo, na Libéria. A Libéria, eles já usavam o programa do Teaching at the Right Level. Só que, por causa da pandemia, uma turma de 10 virou uma turma de 2, uma turma de 4. E eles reduziram o tempo. Então, se era 4 horas, passou a ser 2 horas. Então, isso foi ajustado por causa da pandemia. Outros programas, eles vão exigir um contato mais próximo. Então, o próprio Teaching at the Right Level, você vai ter que criar turmas. E aí, ou você vai criar turmas menores, como foi o caso do que eu falei na Libéria, ou a gente vai fazer as adaptações. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, a gente já passou um pouco disso. Então, a gente já está voltando às escolas, as escolas já reabriram em boa parte do país, a gente está cumprindo os protocolos sanitários. Então, assim, isso daí não é mais um desafio do ponto de vista do que é que a gente vai propor para as escolas. Eu acho que o desafio maior é muito mais em como recompor essas aprendizagens. E para responder como recompor as aprendizagens, eu acredito que esses programas que a gente trouxe, eles têm boas respostas. Tanto tem que algumas redes de ensino já estão pensando nisso, né? Então, o Amapá está pensando em escola de verão, a Bahia está pensando em escola de verão, o Mato Grosso do Sul tem feito e tem trabalhado muito usando a expressão recomposição das aprendizagens e pensado justamente em como trabalhar essa recomposição das aprendizagens. Rio Grande do Sul vem trabalhando em projetos específicos de língua portuguesa e matemática, assim como São Paulo, pensando também na recomposição das aprendizagens. Então, eu acho que as redes elas acabaram recebendo bem o levantamento, porque, de fato, a gente tenta trazer algumas respostas. Eu acho que tem uma coisa muito importante, só para finalizar, que nada do que a gente traz de outros países a gente pode copiar e colar. Isso não existe. Isso não existe nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. A gente sempre fala que tudo deve ser proposto e nada deve ser imposto. Então, são recomendações, sugestões e possíveis soluções que devem ser observadas caso a caso, que devem ser observadas dentro de cada cenário. E quando a gente olha para o estado de São Paulo, a gente está falando do estado muito populoso. Então, a gente está falando de atingir uma das maiores redes de ensino que a gente tem no país. E aí, claro, que não dá para você pegar uma coisa só e atingir todo mundo, porque vai ser difícil. Talvez dentro de cada regional ou dentro de cada escola seja preciso de fazer uma adaptação ou outra, e eu acho que esses programas são flexíveis o suficiente para poder permitir esse tipo de flexibilização. Obrigada. Perfeito. Vini, com você. Tá certo. Bom, então, para responder primeiro a dúvida da Márcia Regina, né, qual que era o objetivo do estudo que foi feito por pesquisadores do BID e também da Universidade de Zurique, basicamente o objetivo principal desse estudo era identificar qual o efeito da suspensão das aulas presenciais, tanto sobre a aprendizagem dos estudantes, quanto sobre o risco de abandono e evasão escolar. A aprendizagem, eles usaram muitos dados das APs, né, que são essas avaliações que a gente já tem bimestrais, mas ela não tem uma metodologia tão robusta quanto foi o caso do estudo CAED que a gente fez. Então, a principal métrica que a gente tem
de impactos da pandemia sobre a aprendizagem é esse estudo que a gente fez no início de 2021, mas acho que também um outro objetivo desse estudo era estimar qual que é o risco, o aumento do risco de abandono e evasão dos estudantes. E aí eles fizeram detalhados por ano série, por diferentes etapas de ensino. Eu trouxe aqui um super resumo, mas eu acho que é um estudo bem interessante que vale a pena conhecer, que mostra essa preocupação muito grande, né, que se aplica principalmente para os anos finais do ensino médio de muitos alunos por diversos motivos, né, como condição financeira ou por diversos outros motivos abandonarem a escola. Então, acho que até uma coisa, um aspecto super crítico, né, que a gente não detalhou tanto aqui, mas também é muito importante nessa estratégia de enfrentamento aos efeitos da pandemia, são as ações de busca ativa, porque sem o aluno na escola não adianta nada, né? A gente precisa ter o aluno na escola para que ele possa aprender. Então, acho que esse é um pouco o resumo, né, do que trouxe, né, esse estudo que foi feito pelo BID e também por pesquisadores da Universidade de Zurique. E aí, acho que com relação à pergunta sobre como funciona a TPC, acho que eu vou tentar ser mais resumido, né, para mostrar a lógica de como funcionam as formações. Então, basicamente, as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento seguem três grandes etapas. Uma primeira que é formar os formadores, que são os PCNPs, que são os profissionais nas nossas diretorias de ensino, que têm o papel de formar as escolas, e os PCs, né, os professores coordenadores da escola, que têm esse papel central de formar os professores em cada unidade escolar. Depois de formados os formadores, a gente tem as formações durante a TPC, que é o momento que a gente consegue garantir que os professores estejam juntos para discutir conjuntamente e planejar atividades. E acho que até um ponto importante, que foi uma mudança que aconteceu aqui em São Paulo em 2020, é que a gente, por causa dos anos finais de ensino médio, a gente tem as ATPCs por área de conhecimento. Então, a gente tem um dia que é a ATPC de linguagens, um dia que é a TPC de Ciências Humanas e um dia que é a TPC de Ciências da Natureza e de Matemática. E tendo essas divisões por área do conhecimento, a gente consegue ter, por exemplo, os professores de matemática nesse mesmo momento, e aí depois de eles assistirem à transmissão formativa, né, que acontece pelo Centro de Mídias, eles têm um momento de discutir e planejar em conjunto o que eles vão poder fazer para conseguir trabalhar com seus alunos usando principalmente o Aprender Sempre, que é o nosso material de recuperação e aprofundamento. Então, para resumir, a formação começa com a formação para os formadores, aí durante a TPC, ela é subdividida em duas partes, né? Uma que é a transmissão formativa do Centro de Mídias e um segundo momento que é mais mão na massa, né? Para os professores planejarem o que eles vão fazer a partir daquilo que eles aprenderam na formação. Perfeito. Olha, já a gente tem pouquíssimo tempo, mas chegou uma última pergunta que eu acho que é interessante para o Vini, é da Janaína Aparecida Silva dos Santos, ela é de Itapecerica da Serra. Ela diz: estamos no momento de priorização da aprendizagem. Qual é o objetivo real de se manter as avaliações SAEB e SARESP para esse ano? Sim, então a gente vai ter, né, o Saeb e Saresp nesse ano. Eles, a gente sabe que tem um desafio enorme, né, todo o contexto que as escolas estão vivenciando nesse momento, mas pensando em avaliações externas, elas têm um papel importante de medir qual que é o impacto que a gente teve de fato na aprendizagem. Então a gente fez, por exemplo, esse estudo com o CAED no início do ano, foi importante para a gente ter essa métrica, né? E aí eu acho que uma coisa muito importante que a gente viu é que o tamanho do impacto sobre os anos iniciais foi muito maior do que nas outras etapas. Isso, por exemplo, está redirecionando a nossa estratégia. A gente está pensando em projetos inspirados, por exemplo, no Teaching at the Right Level, justamente para olhar para esses alunos dos anos iniciais, que vão estar com uma defasagem muito grande, o que a gente pode fazer para recuperar a aprendizagem. E aí, da mesma forma que isso se aplica para o estado de São Paulo, isso se aplica para o Brasil, para a gente conseguir mensurar qual foi o impacto da pandemia. São Paulo, até como a Carol falou, foi um estado que abriu cedo comparativamente a outros estados e municípios. Tem municípios que até hoje estão com escolas fechadas. Então é muito importante que a gente mensure qual foi o impacto da pandemia na aprendizagem, para inclusive gerar uma demanda social para que os governos mobilizem todos os seus esforços para recuperar a aprendizagem dos alunos. Se a gente não tiver uma métrica precisa disso, a gente não sabe qual vai ser o tamanho do buraco e, consequentemente, a gente não vai ter estratégias para apoiar o aluno. Olhando para o caso dos anos iniciais, por exemplo, a gente provavelmente, se a gente pega um aluno que vai chegar no ano que vem no terceiro ano, por exemplo, ele teve 2020, né? Grande parte do tempo
pensando em São Paulo, né? Só com aulas remotas. O segundo ano, nesse contexto híbrido, né, com as escolas abertas, mas em revezamento, e vai chegar no terceiro ano, que é um ano que ele teoricamente já estaria alfabetizado, mas muitos deles a gente sabe que não vão ter. Então é muito importante que a gente tenha essas avaliações para conseguir ter um diagnóstico e, a partir disso, planejar aquelas ações que vão ser mais efetivas para apoiar os nossos alunos. Perfeito. Como a gente está chegando para o final, Carol, se você quiser também comentar as perguntas feitas ao Vini, no momento em que você se despede, eu vou dar a palavra a você para se despedir, depois ao Vini, agradecer mais uma vez a participação, dizer que daqui a 15 dias tem novo seminário para o pessoal que está nos assistindo, agradecer a participação também. Por favor, Carol. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, assim, o convite. A gente fica muito honrado de poder divulgar o nosso trabalho, as nossas redes sociais. A gente sempre vem soltando levantamentos internacionais. O nosso Instagram é @vozesdaeducação_, então quem quiser seguir a gente por lá pode ficar à vontade. Mas eu também queria dizer uma última coisa, que é com relação especificamente a essa última pergunta, do motivo pelo qual a gente deve trabalhar com avaliação. Recentemente saiu um estudo feito por professores de Harvard e do MIT, em que eles identificaram que os professores que eles pesquisaram em nenhum momento falaram de escola de verão e em nenhum momento falaram de recomposição das aprendizagens. A preocupação dos professores é outra. Eu acho que existe um distanciamento entre o que os gestores da educação precisam e o que os professores sentem que precisa. Os professores estão muito preocupados com a parte socioemocional, os professores estão muito preocupados com o desempenho do ponto de vista assim, de como que eu vou lidar com esse aluno que pode ter perdido um pai, uma mãe, o medo do vírus e tudo mais. E eu acho que os dois lados estão certos. Tanto os gestores precisam das informações, e aí essas informações elas vão ser colhidas por meio das avaliações, e daí porque as avaliações diagnósticas, e eu sempre recomendo, né, que as avaliações diagnósticas elas sejam vistas e trabalhadas enquanto avaliações diagnósticas mesmo, para tirar o peso daquilo para o aluno e para o professor. Mas também eu sinto que tem essa preocupação dos professores de olhar muito para o pessoal, né, para a integralidade do aluno, e isso é muito justificável. Então, eu acho que a gente precisa de tentar ser, e aí que bom que existe o escritório de evidências, né? A gente precisa de ser uma ponte entre esses dois grupos que, às vezes, precisam de conversar melhor sobre determinados pontos de vista. E então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, um beijo muito grande para todo mundo que nos assistiu, muito obrigada a todo mundo que participou. Bom, então também queria agradecer, acho que foi bastante rico nesse momento, né, de escutar um pouco do levantamento que a Carol compartilhou internacional e também compartilhando um pouco do que a gente tem buscado fazer aqui na secretaria. E acho que um ponto muito importante é que a gente aprende muito ao longo do processo, né? Então, que nem a gente comentou, a partir dos resultados que a gente fez junto com o CAED no início do ano, a gente já está pensando em ações específicas para os alunos do terceiro ao sexto ano, que foram muito impactados por conta da pandemia, e a gente vai continuar construindo junto, né? É muito importante não só São Paulo, mas também outros estados do Brasil, a priorizarem essa agenda que é tão importante de recuperar a aprendizagem dos nossos alunos, porque se a gente não resolve, isso vai impactar toda a vida deles, não só a trajetória escolar, mas as oportunidades de vida que eles vão ter. Então, acho super importante essa discussão e espero que a gente possa avançar aqui em São Paulo e também todo o Brasil para conseguir apoiar os alunos nesse momento. Perfeito. Então, só para concluir, as apresentações vão estar disponíveis. Eu imagino que a Carol disponibilize a apresentação dela. Nós não temos nesse momento um repositório do escritório, nós temos, mas ele está desatualizado. Então, vou pedir para mostrarem uma última vez o e-mail do seminário, do escritório, para as pessoas pedirem as apresentações caso queiram. E com isso a gente encerra. Mais uma vez, muito obrigada pela participação da Carol, do Vini e das pessoas que nos assistiram. Até!